Compass, Camila Jordã no Arte 220 hoje. Camila, obrigado por receber a gente, por aceitar a Obrigada. entrevista. Obrigado mesmo. Camila, valeu. Obrigado pela presença, pela confiança. Camila, vamos lá, muitos assuntos. Você e mais 22 pessoas foram presas preventivamente na final da Copa do Mundo de 2014, acusados de promoção e de organização de atos violentos em manifestação de rua. Tá? Após 4 anos de processo, em julho de 2018, todos foram condenados à prisão em regime fechado, em penas que vão de 5 a 13 anos de prisão. As acusações são de formação de quadrilha, corrupção de menores, resistência, dano qualificado, lesões corporais e até posse de explosivos. O que pode explicar tamanha perseguição judicial a um grupo de manifestantes? Acho que para entender isso a gente tem que entender o significado mesmo de 2013, né? 2013, 2014, a gente viveu uma série de manifestações no país inteiro, né? E que, de certa forma não, assim, eu avalio que foi um levante popular, né? A gente teve uma série de eventos políticos que foram muito potentes, né? Depois se tentou fazer uma releitura disso, como se fosse o início do advento da extrema-direita no Brasil, como se fosse o início do golpe, né? Mas, na verdade, a gente precisa recontar o que foi aquela história, né? Para explicar por que era tão importante, né, criminalizar de maneira exemplar aquele momento, para que nunca mais acontecesse algo como aquilo, né? A criminalização é um modo de gerar medo nas pessoas, né? E, na verdade, ela foi tão maior quanto maior foi a potência daquele momento político da nossa história, né? A gente, às vezes, talvez tenha esquecido, né? Mas hoje em dia a gente ainda vive vários frutos de 2013 e 2014. A própria aldeia Maracanã, ela não virou um estacionamento do Maracanã em virtude do povo na rua, né? Eram milhões de pessoas, né? E de uma maneira muito antissistêmica, né? Isso certamente assustou o poder constituído, assustou a elite, né? E fez com que a resposta tivesse que ser tão dura quanto, né? E a resposta foi uma resposta discursiva, midiática e também judicial. Professora, em julho de 2014 foi publicado o seguinte texto na revista Veja. Abre aspas. A democracia brasileira só tem uma coisa a fazer com Camila Jordã: mandá-la para a cadeia. Que a lei seja aplicada com devido rigor e que ela seja apartada do convívio social. A cadeia é a hipótese benevolente para essa gente. A mais rigorosa seria mesmo o manicômio. É evidente que a mídia teve um papel central, né, nesse processo sofrido por você e pelos outros 22 ativistas. Mas porque dentre as milhões de pessoas que estavam ali naquele momento, né, se manifestando, foram às ruas, vocês foram os perseguidos e condenados? Essa citação que você fez, né, é uma citação do Reinaldo de Azevedo, né? Uma pessoa assim que agora a gente tem que aceitar que virou de esquerda, né? Então, o que esperar de uma pessoa como ele, né? Sinceramente, certas pessoas falando certas coisas, a gente fica até lisonjeado, né? A democracia brasileira ela tem se mostrado tão absurda que talvez a cadeia seja realmente o melhor lugar para alguém estar nesse momento, né? E eu acho que a fala dele mostra justamente, né, como é preciso encarcerar, é preciso judicializar, é preciso medicalizar, né, uma referência a manicômios, né, quer dizer, e é engraçado porque na nossa sentença nós somos também chamados de pessoas com personalidade distorcida e voltada ao desrespeito pelos poderes constituídos, né, que é outro elogio enorme que nós recebemos, né. Quer dizer, de fato é difícil entender, né, por que de repente uma professora universitária, alguém que é visto, né, como a investigadora do processo, ela fala isso, né, não entendo por que Camila Jordã está revoltada, a vida dela é tão boa, né? Então é difícil talvez entender uma revolta genuína, uma
uma sensação de injustiça com o mundo que a gente vive, né? Então acho que a fala do Reinaldo Azevedo, tão patética quanto ele, expressa um pouco essa incompreensão, né, do que significou, né, 2013, 2014, né? Agora, em relação a por que nós fomos os criminalizados, os condenados, né? Claro, você não pode mandar prender 1 milhão de pessoas, né? Então foi preciso fazer uma construção, e aí o papel da mídia foi fundamental, e também da própria investigação, né? De colocar essas pessoas como se elas fossem lideranças de alguma coisa, né? Quer dizer, a gente tinha uma série de manifestações onde uma das bandeiras era justamente a horizontalidade, era não ter líderes, era uma nova forma de se organizar que não fosse a organização de cima para baixo, né? Mas foi preciso, para que se criminalizasse essas pessoas, né? Foi preciso que se fabricasse, né, alguns que seriam as lideranças, né? Porque aí você pode ir lá e prender e condenar essas pessoas. Camila, em 2015 e 2016, o Brasil passou a testemunhar como se fosse um novo ciclo de manifestações de rua. Mas dessa vez, apesar das pessoas pedirem pela derrubada do governo, as pessoas pedirem pela ditadura militar, apesar da apologia à tortura, apesar da agressão às minorias, ninguém foi perseguido ou preso. Movimentos como o MBL, por exemplo, Vem Pra Rua, não foram enquadrados como organização criminosa, como formação de quadrilha. Pelo contrário, as manifestações foram saudadas pela mídia, né? Os ditos líderes dessas manifestações viraram heróis nacional. Muitos se tornaram, inclusive, políticos, né, nos processos seguintes. Como você interpreta essa situação? Então, eu acho muito importante pontuar a diferença do que foi 2013 e 2014 para o que aconteceu posteriormente, 2015 e 2016, né? Existe toda uma interpretação, que é uma interpretação extremamente superficial, né, que vai ler como se 2015 e 2016 fosse uma continuação do que aconteceu em 2013 e 2014. Isso é uma falsificação histórica, né? Primeiro que o perfil de manifestação é totalmente diferente, né? 2013 e 2014 você tem uma participação popular gigantesca. 2013 e 2014 você tem um rechaço à política institucional. Manifestações onde os carros de som eram expulsos da manifestação, né? 2013 e 2014 você tem ação direta nas ruas, você tem pauta contra a polícia militar, né? Você tem pauta que é uma pauta universal concreta, de, olha, direito à cidade, né? Contra o aumento da passagem, né? Que é uma pauta que dialoga diretamente com a classe trabalhadora, né? Posteriormente, o que você vai ter? O perfil totalmente classe média, né? Manifestações show, né? Com carro de som e, mais do que isso, pessoas abraçando a polícia militar, né? Então, assim, juntar uma coisa com a outra é uma incompreensão tão grande, mas tão grande, né, que é nocivo para entender o contexto político no qual a gente está agora, né? Porque se você não consegue entender essa passagem, você não consegue entender o momento que a gente vive. Você acha que é uma continuidade entre uma coisa e outra, né? Na verdade, o que acontece em 2015 e 2016 apenas é possível depois da criminalização da revolta de 2013 e 2014. No meio disso, não há um contínuo, né? Há um descontínuo. Há pessoas sendo presas, há uma violência policial gigantesca, onde todo o caráter, de fato, revolucionário, antissistêmico, que assustou as elites, né, é colocado para fora das ruas, né, e é colocado com muita violência e com a criminalização, né, para que depois se pudesse fabricar um fake daquela revolta, que é um fake totalmente tragável, totalmente dentro do status quo, né, que é um fake, na verdade, que captura a potência da revolta, só que como espetáculo, né, como aquilo que é mais do mesmo, né. Eu acho, inclusive, muito, eu não sei nem que termo usar, mas é assim, uma coisa triste, entendeu? Certos setores da esquerda que repetem esse tipo de discurso, né? Que assinam embaixo dessa leitura, né? E que ajudaram, inclusive, na criminalização dos anarquistas e de uma boa parte da esquerda combativa que estava na rua naquele momento.
né, que diziam que aceitavam essa diferença que foi construída mediaticamente entre um verdadeiro manifestante e um vândalo, né, e aceitavam que o vândalo fosse criminalizado, né? E na medida em que fizeram isso, abriram a porta para que esse verdadeiro manifestante continuasse na rua, né? Então eu tenho certeza que aqueles que assinaram embaixo da criminalização depois sentiram falta dos vândalos quando chegou 2015, 2016. Camila, você pode compartilhar com a gente um pouco das ideias e da teoria defendida pela corrente política com a qual você se identifica? Bom, os anarquistas, eles historicamente se diferenciavam dos chamados socialistas autoritários, né, porque defendiam que o fim do Estado, né, não era um objetivo no final de um processo, né, mas que, de fato, o fim do Estado deveria fazer parte da construção revolucionária, né? Então, enquanto, né, de um lado, né, dentro da Internacional, né, lá da onde Bakunin foi expulso, né, para o primeiro grande racha entre os anarquistas e os socialistas autoritários, né? Você tinha ali dois projetos políticos, né? Um projeto político que acreditava na construção de um partido que seria um partido proletário, um partido centralizado e que deveria então depois ocupar o lugar do Estado, né? E de outro lado um projeto que acreditava na auto-organização dos trabalhadores, né? Então, que defendia, entre outras coisas, que os meios são os fins. Então, que não bastava, no final de um processo, você ter o comunismo sem Estado, mas que, na verdade, a própria organização da luta deveria já ter esse caráter, né? O caráter autogestionário, o caráter horizontal, né? Uma outra coisa que os anarquistas sempre defenderam é que a liberdade e a igualdade não são separáveis, né? Então, essa ideia de que, olha, os socialistas são aqueles que defendem a igualdade, né? E os liberais são aqueles que defendem a liberdade, né? Os anarquistas sempre disseram que, olha, não, assim, não existe liberdade sem igualdade e não existe igualdade sem liberdade. Na verdade, essas noções são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, nós só seremos livres, né, quando estivermos numa sociedade igualitária, porque a liberdade não é a liberdade do indivíduo, né? A liberdade é uma liberdade social, é uma liberdade coletiva, né? Então, a defesa dos anarquistas sempre foi por isso, né? É isso que o anarquismo defende e critica o princípio da representação, né? Quer dizer, esse princípio que é tão defendido como o cerne da sociedade moderna, né? Os anarquistas denunciam como um princípio burguês, né? Então, quando a gente fala hoje em crise da representação, em falência da representação, as propostas anarquistas aparecem no horizonte como extremamente potentes, porque são propostas de organização social que abrem mão dessa centralidade da representação e pensam na auto-organização, na ação direta, né, que são outros princípios importantes para o anarquismo. Professora, o estado de exceção ele avança a passos largos no Brasil, né? E dentro dessa conjuntura atual, como você acha que deve ser a atuação política? Então, uma das coisas que o Agamben coloca quando ele escreve o estado de exceção, né, é justamente que o Estado Democrático de Direito, historicamente, ele sempre se manteve através da exceção, né? Isso eu acho uma coisa importante da gente lembrar, né, porque, na verdade, nunca houve Estado Democrático de Direito sem exceção. O que há hoje é uma visibilidade maior dessa exceção, né? Mas nas favelas, nas periferias, em determinados espaços, a exceção sempre esteve ali, né? Hoje em dia, a exceção ela vai se tornando cada vez mais clara, mais generalizada, né? Aquilo que há de por quê, né? Aí a pergunta é por quê? Por que a exceção ela se torna cada vez maior, né? Ou cada vez mais visível, a gente poderia dizer assim, né? E um modo de entender isso é justamente como uma resposta às insurreições, né? A gente vive um momento que é um momento de contra-insurreição, né? Onde a gente vive um capitalismo de crises
né, que para a manutenção do sistema é preciso que a exceção se generalize, né? E é preciso que ela se generalize porque a exceção ela aparece na tentativa de manutenção daquilo que é insustentável, né? Ou seja, sempre que o sistema se sentir ameaçado, ele vai deixar evidente a guerra de fundo que sempre esteve aí, né? Então a exceção é justamente a guerra que mantém essa falsa paz do Estado Democrático de Direito aparecendo, né? Mas não que antes ela não existisse, só que talvez ela não fosse tão óbvia, tão evidente, né? Então lembrar que estamos em guerra, saber que nesse momento nós vivemos uma guerra que é óbvia, é importante para nos fortalecermos, né? A atuação que os anarquistas propõem nesse sentido não é uma atuação por dentro do Estado Democrático de Direito, né? Talvez uma das fraquezas do discurso da esquerda hoje seja apostar tanto na institucionalidade, né? Enquanto a extrema-direita está rasgando a Constituição e rindo, né? Então, nós acreditamos em ações que são para além da instituição, né? E por fora da instituição, né? E quando a gente fala isso, a gente não está falando apenas da organização para a luta, a gente não está falando apenas da luta combativa, mas a gente está falando também de pequenas ações diretas, né? Por exemplo, organizar um espaço de organização de educação autônomo e autogerido, né? A gente tem aqui na Mangueira um projeto de educação popular, né, autogestionado, que justamente tenta fazer essa ponte entre a universidade e a favela, né, tanto na via de levar os estudantes daqui para dar aula lá no pré-vestibular, quanto trazer a favela para a universidade, né. São pequenas ações, óbvio, né? Eu acho que cada um deve agir no lugar onde está inserido, né? Mas tentando construir aonde está alguma coisa de diferente, né, do que está aí hoje. Camila, agora vamos para o nosso bate-bola? Um bate-bola rápido? Vamos lá, vamos lá. Então tá, preparada, né? Compas, esse é o cara a cara com Lenin. Melhor se for com o Bakunin. 2013. Não acabou. Justiça. Não é o poder judiciário. Mídia. Temos que construir a nossa. Filosofia. Minha vida. Revolução. Que venha. Anarquismo. A luta presente. Bakunin. Procurado. Foi bom, né? Acho que valeu. Acho que Foi sim, ótimo. foi ótimo. Gostei bastante, algumas respostas me contemplaram sobre 2013, né? Essa perspectiva, enfim, mais aprofundada. Vamos voltar aí para falar mais do Bakunin. O convite está feito já. Já marcado, programa especial Bakunin.